Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar essa verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Mateus, capítulo 21, a partir do verso 12. Mateus, capítulo 21, a partir do verso 12. Que diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Amém. Aqui a palavra de Deus, ela está falando do momento que Jesus, ele entrou ali no templo de Deus, na casa de oração de Deus, e tinha umas pessoas ali comprando e vendendo, né? Vendendo animais, vendendo pombas para o sacrifício, porque ali tinha pessoas que ainda seguiam, né, os ensinamentos ali de Moisés, os ensinamentos ali do Antigo Testamento. Só que aquelas pessoas, elas estavam erradas, porque elas estavam comprando e vendendo dentro do templo de Deus, da casa de oração. E a palavra de Deus fala aqui também que Jesus falou que aquelas pessoas também estavam roubando, eram ladrões. Por quê? Ali poderiam ter pessoas que estavam cobrando um preço maior do que o preço que era para ser cobrado. Tinham pessoas enganando outras pessoas, né, na hora da venda. Então Jesus, ele entrou e falou, tirou aquelas pessoas de lá, né? Jesus derrubou as mesas, né, daquelas pessoas que trocavam dinheiro. Jesus derrubou as cadeiras daquelas pessoas que vendiam pombas. Jesus soltou aqueles animais que estavam ali. E Jesus falou assim: a minha casa será chamada casa de oração. Aqui não é lugar para ficar vendendo e nem cobrando. Aqui não é lugar para ficar roubando, enganando as pessoas. Aqui é lugar para orar. É um lugar de oração. E a palavra de Deus diz que depois que Jesus soltou aqueles animais, tirou aquelas pessoas de dentro do templo de Deus, que estavam comprando e vendendo, a palavra de Deus diz que ali foram levados até Jesus os cegos, os coxos, os doentes, os surdos, os mudos, os paralíticos, e Jesus curou aquelas pessoas e ensinou para elas a palavra de Deus. Aqui nós podemos ver que Jesus, ele primeiro tirou as coisas erradas que estavam ali dentro do templo, da casa de Deus. E depois Jesus operou milagres e maravilhas ali e ensinou a palavra de Deus para o povo. Jesus não chegou lá e deixou aqueles vendedores
lá dentro, aqueles animais lá dentro do templo de Deus, e ficou pregando ali, junto com aquelas pessoas. Primeiro Jesus tirou aquelas coisas erradas que estavam ali dentro da casa de oração, que ele mesmo disse que ali era casa de oração, ali não era casa de vendas, ali não era lugar para ficar reunindo os ladrões, enganando as pessoas, mas era uma casa de oração. Era o templo aqui Mateus capítulo 21, verso 12 diz: e entrou Jesus no templo de Deus. No templo de Deus. E aqui nós vamos ler primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ali Jesus ele entrou ali no templo de Deus e tirou dali tudo que estava errado. Compra, venda, roubo que tinha ali dentro. Jesus tirou. Depois que Jesus tirou todas aquelas coisas erradas que estavam ali, foi que Jesus operou milagres ali dentro daquela casa de oração. E hoje, e aqui em 1 Coríntios está dizendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aquele templo que Jesus entrou ali era um templo de tijolos, Só que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E do mesmo modo que Jesus tirou aquelas coisas erradas que tinham ali dentro daquele templo, aquele templo que era um templo feito com tijolos, mas que foi consagrado a Deus como casa de oração, e depois foi que Jesus operou os milagres. Nós temos que tirar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, tudo que está errado, para Jesus entrar na nossa vida, para Jesus agir na nossa vida. Mas o que a gente tem que tirar do templo do Espírito Santo para o nosso corpo? A mentira, o roubo, a enganação, as palavras de maldição, as coisas erradas. Nós temos que tirar. Porque senão Deus ele não vai agir na nossa vida. Porque tem aquele hino que diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida, Mas não é só pedir para Jesus entrar dentro da nossa casa, na nossa vida. Primeiro tem que tirar as coisas erradas que estão na nossa vida, no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Se no nosso corpo tem o roubo, se no nosso corpo tem a prostituição, se no nosso corpo tem a mentira, se no nosso corpo tem as coisas que o diabo gosta, então Jesus ele não vai entrar. Não adianta a gente cantar aquele hino: Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, cura as feridas. Não. Primeiro nós temos que retirar, que é o que Jesus fez aqui. A Bíblia não diz que Jesus chegou lá no templo de Deus, já curando as pessoas, pregando para as pessoas. Não. Primeiro Jesus tirou as coisas erradas que tinham ali dentro daquele templo, que era roubo, mentira, porque aqueles vendedores mentiam, aqueles vendedores roubavam, aqueles vendedores enganavam as pessoas. E a casa de Deus não foi feita para ficar vendendo e comprando, foi feita para orar. Então as pessoas, Deus não disse para construir aquela casa de oração para as pessoas ficarem vendendo coisas lá dentro.
mas era para as pessoas entrar na casa de oração para orar, para buscar a Deus. Então Jesus tirou tudo aquilo ali. Aí depois que Jesus tirou todas aquelas coisas erradas que tinha ali dentro, aí Jesus curou. Aí as pessoas, aí Jesus pregou o Evangelho. Aí Jesus fez maravilhas ali dentro daquela casa de oração. Né? Hoje nós vemos tantos ministérios, tantas igrejas, onde tem adultério ali dentro daquelas igrejas, onde tem enganação, onde tem roubo, né? Onde o dinheiro que é levado até a casa de oração não é usado para a manutenção da casa de oração, mas é usado, né, para que o líder religioso, o pregador ali daquela igreja, né, compre carro novo, compre avião, compre navio, né, compre casa luxuosa, compre relógio de ouro, né, e tem aquela confusão ali, né. Nessas igrejas Deus não age. Por quê? Porque tem a enganação, tem o roubo. Agora, naquelas igrejas, naqueles ministérios, aonde é pregado a palavra de Deus, do jeito que Deus ensinou, é pregado os ensinamentos de Jesus, do jeito que Jesus ensinou, é pregado a gente a viver na doutrina de Cristo, na doutrina de Deus, ali naquela igreja Deus age. Ali naquelas igrejas tem milagres, maravilhas, tem salvação de almas, né? Porque tem muitas igrejas por aí que só tem pessoas entrando na igreja para batizar. Só tem pessoas entrando na igreja para batizar, para levar dinheiro na igreja, para entregar dinheiro para a igreja, mas não tem salvação. Por que não tem salvação? Porque não é pregada a palavra de Deus. Às vezes tem muitas coisas erradas ali dentro daquela igreja que tem que ser tirado para que Deus venha operar. E o que tem que ser tirado de dentro da igreja para que Deus opere naquela igreja? Tem que ser tirada a mentira, a vaidade, a maldição. Tem que ser tirado todas as coisas que Deus reprova. Tem que ser tirado também músicas que é do mundo, né? Que muitas igrejas aceitam que sejam cantadas músicas do mundo dentro da igreja. Tudo que é contra Deus, tem que ser tirado de dentro da igreja, para que Deus venha operar, né? Então não adianta só cantar, entra na minha casa, Jesus, entra na minha vida, cura as feridas. Não adianta só cantar, pedir para Jesus entrar. Primeiro a gente tem que tirar as coisas erradas que estão na nossa vida, que está no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Quantas igrejas que tem um adultério dentro da igreja? Quantas igrejas que tem a prostituição dentro da igreja? E muitas vezes os pregadores pedindo para Jesus entrar naquela igreja, operar milagres naquela igreja, operar maravilhas, para Jesus salvar pessoas naquela igreja. Jesus não vai entrar. Então primeiro tem que tirar tudo que está errado de dentro da igreja. Tudo que Deus não aprova, para que Deus venha sobre aquela igreja e opere milagres e maravilhas. Então o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós também, se a gente quiser receber uma bênção de Deus na nossa vida, se a gente quiser receber a maior bênção que a gente pode receber de Deus, que é a salvação, a gente tem que tirar do nosso corpo tudo que Deus não gosta, né? Se a pessoa está no adultério, tem que parar de cometer adultério. Se a pessoa está na prostituição, tem que parar de se prostituir. Se a pessoa fala mentira, tem que parar de falar mentira e falar a verdade. Se a pessoa não trabalha honestamente, mas rouba, a pessoa tem que parar de roubar e trabalhar honestamente.
para que o Espírito Santo venha sobre o templo, que é o corpo daquela pessoa. Quantas pessoas que nós já vimos, pessoas que diziam que eram cheias do Espírito Santo, mas aí foi descoberto depois que a pessoa estava no adultério, que a pessoa roubava, que a pessoa falava mentira, que a pessoa enganava os outros, né? E a pessoa dizendo que estava cheia do Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo pode vir sobre uma pessoa que está fazendo a vontade do diabo? Então a pessoa tem que fazer uma limpeza no corpo e na vida, que é jogar para fora da vida dela, lançar fora do corpo dela toda mentira, todo adultério, toda prostituição, todo roubo. E a pessoa tem que começar a obedecer a Deus, falando a verdade, fazendo o que Deus manda, usando as roupas que Deus manda, fazendo o que Deus quer. Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Jesus entrou no templo, feito de tijolos, e tirou de lá todas as coisas erradas que estavam lá dentro, antes dele operar maravilhas ali dentro daquele templo, na vida das pessoas. E o Espírito Santo só vai vir sobre a nossa vida, se o nosso corpo estiver purificado, Mas não é a gente pedir só para Deus: Senhor, purifica meu corpo, minha vida. Não, é a gente que tem que tomar essa decisão de tirar da nossa vida tudo que desagrada a Deus. Amém. Vamos orar, agradecer o Senhor Deus pela palavra que o Senhor Deus falou conosco. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Senhor Deus maravilhoso, abençoe nós que estamos aqui na Tua casa de oração, Senhor Deus. Abençoe todos que estão ouvindo, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, através desse vídeo, Senhor Deus. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. E eu Te agradeço, Senhor Deus, pelo Senhor ouvir as orações que nós fazemos. Eu Te agradeço, Senhor Deus, pelas respostas que o Senhor tem dado, Senhor Deus, às orações que fazemos. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vamos estar fazendo a oração da fé.